segunda notícia que nós vamos discutir aqui é sobre aborto legal. A gente está no mês de outubro, mês da saúde da mulher. E a gente também tem casos recentes de aborto de menores, o caso daquela menina do Espírito Santo, teve outra recentemente, enfim, vamos falar de aborto. O que é o aborto legal? É o aborto que a lei permite que seja feito. Então você pode procurar um médico e dizer, olha, eu me enquadro naquela situação que a lei determina que eu posso fazer aborto. E aí o médico está autorizado a fazer. Porque se não for isso, o médico e a mulher serão presos pela prática do aborto. E são 3 as situações em que se pode fazer um aborto legal. Em caso de estupro, em caso de risco de vida para a mãe, se aquela gestação está gerando problemas graves para a mãe, colocando em risco a vida dela, ela pode ser interrompida. Ou então em caso de anencefalia, quando percebe-se que o bebê nasce sem o cérebro, tem só uma parte do cérebro que ele só vai vegetar, ele vai nascer, respirar 3 vezes e morrer, a grosso modo falando, permite-se interromper a gestação. E aí vem toda essa questão de discussão de permitir ou não o aborto, porque a igreja não permite, a igreja tem um poderio político tremendo. Por outro lado, não permitir o aborto, as mulheres fazem clandestinamente. Isso gera uma série de problemas de saúde graves. E é disso que essa matéria fala agora. SUS é uma matéria do G1 de São Paulo. SUS fez 80.900 procedimentos após abortos mal sucedidos e 1.024 interrupções de gravidez previstas em lei no primeiro semestre de 2020. Tudo isso em 6 meses no país inteiro. Total de curetagens e aspirações, procedimentos realizados após abortos espontâneos e provocados, foi 79 vezes maior que abortos legais. Quando a mulher faz um aborto ilegal, fica resto. Aí infecciona. Aí ela precisa correr para o hospital para aspirar o resto de feto ou de placenta que ficou ali e fazer a curetagem para o útero ficar limpinho e não gerar infecção. Então, esses procedimentos corrigindo a realização de abortos clandestinos foram 79 vezes maior do que os abortos legais que o SUS fez em 6 meses, nos primeiros 6 meses de 2020, segundo dados do DataSUS. Discrepância indica que o próprio sistema hospitalar arca com os procedimentos pós-abortos clandestinos, dizem especialistas. Bom, a matéria diz o seguinte: no primeiro semestre de 2020, o número de mulheres atendidas em todo o país pelo Sistema Único de Saúde em razão de abortos mal sucedidos, tenham sido provocados ou espontâneos, foi 79 vezes maior que o de interrupções de gravidez previstas pela lei, de acordo com o levantamento feito pelo G1 com dados do DataSUS. De janeiro a junho, o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. No mesmo período, foram 80.948 curetagens e aspirações, processos necessários para a limpeza do útero após um aborto incompleto.
Esses dois procedimentos são mais frequentes quando a interrupção da gravidez é provocada, ou seja, a necessidade é menor no caso de abortos espontâneos. Para especialistas em saúde da mulher ouvidos pelo G1, essa discrepância indica que as mulheres não têm acesso adequado ao aborto previsto na legislação e que o próprio sistema hospitalar arca com os custos de procedimentos pós-abortos clandestinos. Eu quero fazer um parêntese aqui para especialistas em saúde da mulher. Sim, aborto é uma questão de saúde da mulher, mas é uma questão comportamental e emocional que envolve o homem. E nunca se fala do homem quando discutimos aborto. Isso me irrita. Isso me irrita profundamente. Porque parece que esse bando de mulher que está fazendo aborto clandestino engravidaram do Divino Espírito Santo. Deve ser, né? Eu não entendo não atrelar o assunto responsabilidade paterna, educação sexual, quando se fala de aborto. Trata-se de questões de abortos clandestinos, fazem um recorte no contexto e pronto. Não é assim. Não é assim. Existe aí, eu não vou nem dizer por trás, existe aí ao lado dessa questão, uma questão familiar, não vou falar de questão socioeconômica, porque ainda que mulheres de uma melhor condição financeira não passem por problemas depois de um aborto clandestino, elas também fazem abortos clandestinos. Então, assim, as complicações pós-aborto podem atingir mais mulheres de uma renda menor. Mas as mulheres de renda melhor também fazem abortos clandestinos. Então, eu nem vou citar a questão social e financeira, tá? Mas eu vou falar de uma questão familiar, porque não se dá educação sexual em casa e nem se permite falar de educação sexual na escola. Olha isso! E não se menciona o pai desse filho, que foi abortado clandestinamente. Entende que é um contrassenso? Entende o peso que isso tem quando esse assunto é colocado como se fosse um tema exclusivo de saúde da mulher? Não é. Não é. É um tema que envolve apoio familiar, educação sexual, em casa e na escola. Ah, mas eu não quero, que a minha igreja não permite. Então dá um jeito de ensinar educação sexual para esses meninos na igreja. Mas tem que falar disso. E a questão da paternidade, da responsabilidade masculina junto com a mulher nesses abortos clandestinos, que na maioria dos casos gera esses atendimentos por colocar em risco a saúde da mulher. Continua a reportagem. A Lei 12.845 de 2013 regulamentou o atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual e concedeu todos os meios à gestante para interrupção da gravidez em decorrência de estupro. Não é necessário que a mulher apresente o boletim de ocorrência, nem que faça exame de corpo de delito. Por que isso? Tem muita controvérsia a esse respeito. A mulher não foi estuprada, mas não faz boletim de ocorrência. É porque a mulher ela era tão humilhada, dizem que ainda é, tão humilhada quando procura uma delegacia para dizer que sofreu um estupro, que a lei autorizou a mulher a se privar disso, a se eximir desse constrangimento, dessa humilhação
de ter que ir na delegacia, para ter que ir no Instituto Médico Legal, fazer o exame de corpo de delito, para então só aí poder fazer o aborto. De acordo com essa lei 12.845, ela pode procurar direto o médico, falar que foi vítima de aborto e o médico tem que interromper a gravidez. Eu acho isso bastante controverso, mas muitos hospitais exigem documentos que comprovem a necessidade de fazer um aborto legal após um estupro, por exemplo, ou se negam a fazer o aborto legal. É claro! Ainda que eu entendo essa questão da mulher ser muitas vezes maltratada ou constrangida numa delegacia após um estupro, mas, gente, pensa a situação do médico, se coloca na situação de médico. Chega uma pessoa qualquer e fala, fui estuprada há 3 meses, agora descobri que tô grávida, quero tirar. Ele vai e tira. E de repente essa mulher não foi estuprada e a família vem e processa ele. E aí? Complicado, né? A matéria continua. Foi o caso da menina de 10 anos que engravidou após ter sido estuprada pelo tio no Espírito Santo. No sábado, a equipe médica do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual em Vitória, Espírito Santo, se recusou a fazer o aborto legal. Diante disso, ela foi levada para Pernambuco, onde fez a interrupção. O obstetra Jefferson Drezetti, que implementou e coordenou por 24 anos o serviço de aborto legal do Hospital Pérola Bington, em São Paulo, avalia que a discrepância entre procedimentos como curetagem e expiração e abortos legais mostra que o número de interrupções legais é muito menor do que deveria ser. Abre aspas. Para os níveis de violência que a gente tem hoje no Brasil, que são muito perversos com as mulheres, nós deveríamos ter um número muito maior de abortos legais. Essa proporção maior de curetagens e aspirações do que de abortos legais é esperada, mas o tamanho dela não é justificável. Não é possível que a gente tenha, depois de 80 anos de lei, um percentual tão pequeno de abortos legais. Na verdade, a legislação que permite aborto após estupro e em caso de risco de saúde para a mulher é o Código Penal. E ele é antigaço, né? Só que antes exigia a comprovação do estupro. A lei de 2013 é que tirou a necessidade dessa comprovação. Não é possível que a gente tenha, depois de 80 anos de lei, um percentual tão pequeno de abortos legais em um país que é tão violento quanto as mulheres, avalia o médico. Segundo ele, ainda que exista um número razoável de mulheres que, ao engravidarem de um estupro, optam por manter a gestação, a maioria delas busca interromper a gravidez, mas não consegue acesso a esse direito. A gente calcula que aproximadamente 6% das mulheres que sofrem violência sexual em idade reprodutiva e não usam método contraceptivo para engravidar em decorrência do estupro. Então, o número de gestações decorrentes de estupro é muito maior do que esses 1.000 abortos legais ocorridos no primeiro semestre. O que quer dizer que as mulheres simplesmente não estão conseguindo encontrar uma resposta adequada do Estado, explica o médico. Aborto legal em 3 situações. No Brasil, o aborto legal é permitido apenas em 3 situações: gravidez decorrente de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia do feto. De acordo com a pesquisa do Serviço de Aborto Legal no Brasil, que analisou o período de 2013 a 2015, mais de 90% dos abortos legais no país ocorrem em gestação resultante de estupro, seguido por anencefalia do feto, que é apenas 5%. 90% dos abortos legais é por estupro, 5% é por anencefalia do feto.
Apenas 1% dos casos teve como justificativa o risco de vida para a gestante. Para a médica ginecologista e obstetra Ana Tereza, diretora médica do nosso instituto, organização que atua na área de saúde sexual e reprodutiva da mulher, os procedimentos cirúrgicos seriam evitados se os abortos legais fossem realizados. Porque o que acontece do aborto ilegal? Muitas mulheres vítimas de estupro não conseguem fazer o aborto legal, fazem o aborto clandestino e depois passam mal, têm infecção e vão para o SUS fazer essa aspiração e curetagem que já foi mencionada. Além disso, muitas mulheres que teriam direito a aborto legal não sabem que esse direito existe. As gestações nas meninas de menos de 14 anos são sempre decorrentes de estupro. Essas meninas teriam todas direito ao aborto legal. Vocês entenderam? Sexo com menor de 14 anos é sempre estupro. Então, toda e qualquer gravidez de gestante menor de 14 anos tem direito a aborto legal. Os números de procedimentos médicos realizados em 2020 são menores que no ano anterior, possivelmente por conta da pandemia de Covid-19, mas a proporção entre abortos legais e procedimentos pós-aborto se mantém semelhante à de anos anteriores. Gente, é uma situação muito triste, muito triste. O SUS não tem dados de quantas mulheres foram atendidas em decorrência de abortos clandestinos. Mas elas fazem parte do grupo que teve que se submeter a alguma das 80.948 intervenções. Ou seja, 80.948 mulheres fizeram um aborto clandestino, ou às vezes, um número mínimo, um aborto espontâneo, e precisaram fazer a aspiração e a curetagem. Agora, você imagina o tanto que deu certo, ou que ela conseguiu se tratar sozinha. Esses processos cirúrgicos dividiram-se da seguinte forma: 74 mil curetagens e 6.500 procedimentos de aspiração manual intrauterina, que você tira ali os restinhos de placenta. A maioria dos abortos que precisam de um procedimento desse tipo são abortos induzidos, porque no aborto espontâneo é muito mais comum que ocorra a expulsão completa do produto da gravidez do que no aborto provocado, explica a médica sanitarista Tânia Lago. Não é possível dizer qual percentual dessas 80 mil mulheres atendidas no SUS fizeram aborto induzido, mas com certeza é a maioria. Segundo a Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, quase metade das mulheres brasileiras que fez aborto clandestino precisou ser internada para finalizar o aborto. 48% das entrevistadas foram internadas no último aborto relatado. Ô, gente, e aqui nem tá falando de mulher que morreu, hein? Em 2020, o SUS, o Sistema de Saúde brasileiro, já gastou 30 vezes mais com procedimentos pós-aborto, são 14 milhões de reais, do que com abortos legais, que foi um gasto de 454 mil. Esses valores consideram apenas o custo de cada procedimento na tabela do SUS. Não levam em consideração gastos com medicação e diárias de internação, por exemplo. Então, ultrapassa 14 milhões. O que o SUS gasta com o tratamento dessa mulher que faz um aborto clandestino e passa mal. O valor repassado pelo sistema para um aborto legal é de R$ 443, o mesmo valor de um parto normal, sem gravidez de risco. Já uma curetagem pós-aborto ou parto custa R$ 179 para o SUS e a aspiração intrauterina R$ 142. Isso é por cada atendimento. Para Tânia Lago,
que estuda saúde reprodutiva e leciona na Santa Casa de São Paulo, a proporção consideravelmente maior de procedimentos pós-aborto com relação aos abortos legais mostra que as mulheres não têm acesso adequado ao aborto previsto na legislação, que eu já mencionei. Essa proporção mostra que o acesso ao aborto legal ainda é muito pequeno no Brasil. Acima de tudo, esse número indica que, embora o aborto seja legal em caso de estupro e esteja garantido no Código Penal desde 1940, as mulheres não conseguem fazer. E o pior, é possível que mulheres jovens e adultas, quando engravidam de estupro, acabem fazendo um aborto solitário em casa, que depois vai parar no hospital, nesse dado de curetagens e aspirações, avalia a médica. Ela concorda que a dificuldade para acessar o serviço de aborto legal pode levar mulheres que têm direito à interrupção de gestação para a clandestinidade, né? Aí ela fala, essa menina do Espírito Santo, ela conseguiu de alguma maneira ir para outro estado. Mas uma mulher de 21 anos, vítima de um estupro, ela teria que dar um jeito para conseguir esse atendimento? Aquelas que têm algum recurso pessoal conseguem fazer a interrupção de gestação legal. Elas vão para outra cidade, elas se deslocam. Isso eu te falo, a médica dizendo, por anos e anos à frente do serviço de aborto legal do Hospital Pérola Binton. A gente tinha um percentual enorme de mulheres que vinham de outros estados. Mas e as que não conseguem? Essas mulheres podem terminar no aborto clandestino e nem aparecem nas estatísticas. A sanitarista Tânia Lago explica que curetagens e aspirações são processos cirúrgicos necessários quando a expulsão do produto da gestação não é completa. Essa necessidade de curetagem não é uma complicação ainda. Se a mulher fez um aborto clandestino e essa expulsão não foi completa, ela vai continuar tendo cólica e muito sangramento. Então, o que ocorre é que ela procura o hospital e se faz um dos dois, ou curetagem ou aspiração, para terminar o aborto, mas não é uma complicação. Ela destaca ainda que a complicação do aborto clandestino mais comum ocorre justamente quando a mulher não procura o serviço de saúde. O que é uma complicação de aborto? Explica ela. É quando a mulher teve uma expulsão incompleta e ficou com medo de ir no hospital. Continuou em casa, sentindo dor e sangramento, e aquele material no útero se infecta, e aí ela tem uma infecção. E é essa infecção que pode ser grave, que é uma complicação de um aborto induzido. A médica fala que ela reforça que com o advento da medicação, que consegue fazer o abortamento mais completo, o número de complicações diminuiu dos anos 2000 para cá. Mas alerta que não são incomuns os casos de abortos feitos com o uso de objetos, por exemplo. Gente, isso é terrível. Tem um medicamento que você aborta, mas a maioria das mulheres não tem acesso a ele. Então, olha o que ela conta. A gente já percebeu pessoas que injetaram soda cáustica no útero. Eventualmente, o talo de mamona, arame de cabide, enfim, a gente ainda vê na emergência casos desses. A complicação mais comum são os abortos incompletos. Ela tenta de forma clandestina, mas não consegue eliminar todo o conteúdo uterino, então ela chega no hospital com um quadro de sangramento, eventualmente já com um quadro infeccioso. Essa mulher não pode esperar muito tempo, porque há um risco muito grave de sequelas, de perda de útero e até de morte. Muitas morrem em casa, muitas, ou às vezes até quando chegam no hospital, já está com septicemia. O aborto inseguro e ilegal realizado sem atenção médica registra taxas altas de mortalidade em diversas regiões do mundo. Não é só no Brasil, né, gente? Infelizmente. A Organização Mundial de Saúde, OMS, não tem dados por país, mas estima que a taxa de mortalidade de mulheres por procedimentos de abortamento seja de 30 mortes a cada 100 mil abortos.
Isso na América Latina e Caribe. A região tem uma das taxas mais altas do mundo, junto com África subsaariana e Ásia. O aborto foi a causa de 11,4% das mortes maternas na única investigação realizada no Brasil em 2002, nas capitais dos estados e no Distrito Federal. E não se fala dos homens, né? Eu fico indignada. Embora nem todo aborto induzido não previsto por lei seja inseguro, já que pode ser realizado com métodos adequados e por profissionais qualificados, diversas pesquisas destacaram que a ilegalidade e a clandestinidade aumentam os riscos à saúde associados ao procedimento. Um estudo brasileiro de 2012, que analisou a mortalidade materna no país decorrente do aborto, verificou que ocorrem infecções em 42,9% dos abortos inseguros, contra apenas 3,3% dos abortos seguros. É muito, né, gente? E sempre a mulher. O peso é da mulher. Cadê o homem que fez esse filho? Cadê a família dessa mulher que não falou de prevenção, que não falou de educação sexual? Como mostrou a reportagem do G1, o acesso ao serviço de aborto legal na cidade de São Paulo, a primeira do país a ter um programa voltado para o atendimento dos casos previstos em lei, ainda é dificultado pelo desconhecimento da legislação, das normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e do preconceito em relação a tal direito. A mulher não sabe que ela não precisa ir na delegacia fazer BO do estupro para ir pedir o aborto legal. Então ela não procura o hospital para isso. Essa orientação, não, abre aspas, procura outro hospital ou, se quiser, ligue em 15 dias. Foi uma orientação dada pelo telefone por uma profissional do atendimento à violência sexual e ao aborto legal do Hospital Tid Setúbal, na Zona Leste, um dos 5 centros médicos municipais indicados pela Prefeitura de São Paulo para prestar o serviço e acolhimento às mulheres da cidade. Então, assim, já não basta a mulher mal informada, não sabe que tem o direito, quando ainda tem funcionário administrativo mal informado. Ai, gente, que vontade de morrer que dá com esse povo. A reportagem do G1 testou na época o atendimento inicial e telefônico dos hospitais municipais referendados para aborto legal. Dos 5 indicados pela prefeitura, apenas um, no Jardim Sara, repassou corretamente as informações. É de lascar. Há 80 anos, desde 1940, a lei brasileira prevê o aborto legal em casos de estupro. O Serviço de Saúde do Brasil teve 80 anos para solucionar essa questão, para dar uma solução e uma resposta para as mulheres. Se não pelo respeito aos direitos humanos, ainda que o Estado brasileiro seja misógino, ele deveria ter resolvido isso há 80 anos pela força da lei. Mas ele vai continuar não resolvendo, porque absolutamente nada tem acontecido. O caso dessa menina do Espírito Santo não é excepcional. Isso me dói, né, gente? Não é excepcional. Não é exceção à regra. A gente vê, segundo a médica, cotidianamente mulheres que têm acesso ao seu direito negado. Muito triste. Existem estados brasileiros que não têm nenhum serviço de aborto legal no estado inteiro. E existem outros que dizem que tem, mas acontece o que aconteceu no Espírito Santo. O atendimento não chega. Não é justo que uma cidadã tenha que ser mandada para outro estado ou outra cidade, porque um lugar cumpre a lei e o outro não. E essa menina, ela foi ajudada, porque se fosse pelos recursos dela, a menininha de 10 anos lá do Espírito Santo,
ela nunca teria conseguido ir. As secretarias de saúde tiveram 80 anos para se preparar. A normativa do Ministério da Saúde sobre aborto, que é muito reconhecida no Brasil e lá fora é de 1999, são mais de 20 anos. Quer dizer, essa normatividade mais específica para isso tem mais de 20 anos. Não é possível que mais de 20 anos depois um gestor de hospital alegue que desconhece a norma, afirma a médica. Gente, é muito triste, sabe? Por tudo isso que eu falei, não é só a questão de saúde da mulher. Tem toda uma questão familiar aí, toda uma questão de saúde da mulher, toda uma questão do homem, que ninguém lembra que não existe aborto sem uma ação ou omissão masculina. O que você pensa disso? Me conta aqui na nossa live, no Facebook da Rádio Web Feito em Casa, facebook.com/Rádio Web Feito em Casa 1, ou pelo zap 31 99947 8290. Muito bem. Dona Magali tá aqui falando que nunca fez questão de ser boa sogra pra ninguém. Querer morar no meu lote, que cabe com conforto a família toda. Cabe mesmo. Lote do lado da minha mãe é grande. Ah, não, gente, esse negócio de morar no mesmo lote é muito complicado. Oi, Tatá, um beijo pra você, gatinho. E Dona Magali continua alertando aqui. O homem dá o dinheiro para a mulher abortar. Ele sai da situação numa boa e a mulher se sentindo culpada e com remorso. É bem lembrado, Dona Magali. Eu esqueci de falar dessa questão emocional. É exatamente isso. O cara tá lá de boa e a mulher, ainda de passar por tudo isso que a reportagem disse, ainda tem a questão do remorso, da culpa, o emocional arrebentado. Gente, é dose, né? Beijo, Ana Heloísa Arnaud, sempre com a gente aí, muito obrigada. E temos também, além do queridíssimo Boitatá, ouvindo o programa, Boitatá tá toda quarta-feira às 20 horas no programa @Boitatá, de entrevistas e humor, e também na Hora do Rock com o Léo Moreira. Hora do Rock, quinta-feira às 20 horas e sábado às 15. Nosso querido Moraes também acompanhando o programa. Muito obrigada, gente. O Moraes, ele tem com o Saulo Sá o Baderna, Rádio Baderna, que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas. E o programa de domingo, Fragmentos, também às 20 horas. Fica ligado, meu amor, na Rádio Web Feito em Casa. Tá vendo a variedade de programas que a gente tem ao vivo, todos os dias da semana? Música, informação, lazer, tudo pra você. Fica ligado na gente, www.radiowebfeitoemcasa.com.br. To the girls in New York. Próxima notícia, ela vem do jornal Estado de Minas, do portal UAI. E ela é também de julho de 2020. Olha o que ela conta pra gente, como se fosse novidade. Revista católica denuncia os abusos de poder de madres superioras em conventos. Publicação ressalta que o assunto até agora não recebeu a atenção que merece por parte da Igreja Católica.
Pessoal esperando que a Igreja Católica vá punir freira. Igreja Católica não tá punindo pedófilo. Vai punir freirinha madre superior abusada? Safada e sem vergonha? Duvido muito. Uma revista católica denunciou nesta quinta-feira os abusos de poder de algumas madres superioras que mantêm controle sobre seus conventos, aplicando maus tratos ou se beneficiando economicamente. Segundo a revista jesuíta, não sei falar italiano, gente, Civiltà Católica, o assunto até agora não recebeu a atenção que merece. Esses abusos, na maioria das vezes, não assumem a forma de violência sexual e não afetam menores. Então ninguém dá bola. Algumas freiras permanecem em seus cargos por décadas. Outras recebem membros da família em regime de pensão completa, às custas da comunidade. Do seu dízimo, amor. A gente rebenta aí as igrejas evangélicas por causa do quanto elas arrancam dinheiro do povo e usam e desviam essa grana. Igreja Católica não fica atrás não, viu, amor? As freirinhas safadinhas. A revista registra que às vezes são enterradas no convento. Uma madre superiora levou a mãe para a comunidade das irmãs e lá ela ficou até morrer, permitindo que usasse o espaço por 20 anos, revela a investigação. Às custas de quem? Do seu dízimo, meu amor. Muito bem, nós tivemos aqui uma desconexão. Opa! Estamos sem internet. Já voltamos, muito bem, muito obrigada. Perdão aí pelo pique que tivemos com a nossa internet. Retornamos aqui. Bom, eu estava falando então do caso das freiras, né? Lendo a matéria aqui e ela continua. O título dessas freiras, em alguns casos, parece garantir outros privilégios exclusivos, como se beneficiar de melhores cuidados médicos, enquanto uma simples freira não pode nem consultar um oftalmologista ou um dentista. Porque é preciso economizar. Ai, gente, que sacanagem, né? Que sacanagem. Algumas freiras não puderam comprar roupas quentes para o frio, também por uma questão de economia. Interrompendo um pouquinho, você que está conosco aqui, estava conosco no Instagram, corre aqui porque ele interrompeu. O Instagram só passa live de 1 hora e aí interrompe fim este período. Bom, o armário das madres superioras está cheio de roupas que elas compram com dinheiro da comunidade. Isso é de lascar. Infelizmente, é a realidade diária de algumas irmãs. Uma realidade que elas não podem denunciar. Ou por não saberem com quem entrar em contato, ou por medo de sofrer represálias. E enquanto as madres superioras gastam dinheiro da comunidade comprando roupas, outras irmãs não têm uma roupa para trocar. Em janeiro, o cardeal João Brás de Avis, prefeito da poderosa Congregação para os Institutos de Vida Consagrada, revelou que ex-freiras abandonadas pela Igreja Católica, algumas das quais tiveram que se prostituir para sobreviver,
conseguiram se refugiar em uma residência do Vaticano aberta a pedido do Papa Francisco. Ô, gente, é de lascar o cano. Falou em igreja, eu arrepio os cabelinhos até do dedão do pé. E não importa se é a igreja católica, não importa se é a igreja evangélica, não importa se é terreiro, não importa se é templo budista ou de meditação. É tanta bandalheira que chega aos ouvidos da gente, é tanta bandalheira que chega aos nossos olhos por via de notícias assim, que eu não sei como que vocês ainda conseguem confiar em instituições. Instituição religiosa é tão claro que tinha que ser só exemplo bom, e ao contrário, é muito exemplo ruim, é muita bandalheira, é muito crime. Errar, a gente erra. Qualquer pessoa erra, a gente, é sujeito a isso. Qualquer pessoa erra. Mas eu tô falando de cometimento de crimes, de assédio sexual, de estupro, de estelionato, de furto. Nas igrejas, nos conventos, nos templos. Enfim, se você tem um filho ou uma filha, abra o olho. Pior lugar para essa pessoa frequentar é uma instituição religiosa. Que horror! Que horror! Vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem 1000 garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse calhambeque, sabe? Bye, bye. Bye, bye. Boitatá tá comentando aqui sobre aborto, sobre aquela matéria do aborto. Ele tá falando que, ok, homem muitas das vezes é cafajeste, sim. Porém, quando a família fala, aconselha e até chegar ao ponto de proibir que mulher não se envolva com o homem, muitas acabam engravidando. E aí? E aí, boi, que seria minoria? Se toda família orientasse seus filhos, suas filhas, se tivesse autoridade sobre as crianças e sobre os adolescentes, autoridade e cuidado, ainda assim aconteceria isso que você está dizendo, mas seria em bem menor número. Só o homem, neste caso, é o errado. Mamãe já me dizia, fogo morra acima e água morra abaixo, quando a mulher quer dar, ninguém segura. Sim, concordo plenamente, mas seria minoria. Isso que você está dizendo, hoje é maioria. Mas, se houvesse orientação sexual, se a família tivesse controle sobre os adolescentes e suas crianças, esse tipo de coisa não aconteceria. Simples assim. A nossa quarta e última notícia de hoje, antes do momento terapia, vai falar sobre vício. Vício das mulheres em pornografia. Sim, isso acontece. Esse tema está tratado no canal Universa do portal do UOL. Como homens, mulheres podem desenvolver vício em pornografia, diz estudo. Um novo estudo liderado por pesquisadores das universidades de Connecticut, Yale e da Califórnia, nos Estados Unidos, mostrou que, ainda que o consumo de pornografia seja menor entre mulheres do que entre os homens, os efeitos que o acesso constante ao conteúdo adulto podem causar é similar para ambos os gêneros.
Primeiro vale ressaltar uma coisa. Não sei se vocês já repararam. Sempre que se fala em prisão de pedófilo, em prisão de estuprador, fala assim: polícia apreendeu vasto material pornográfico na casa do criminoso. Meu amor, não é crime você ter um vasto material pornográfico na sua casa. Então eu não sei nem por que a reportagem cita isso. Todo homem, se não tem... nem existe mais hoje as revistinhas de sacanagem, né? Mas se não tem revista de sexo em casa, tem no computador, tem no celular, tem em pendrive. E não é crime, tá, meu amor? Olha aqui pra titia Dridri na live do Facebook. Olha no olho da titia Dridri aqui. Tem importância não, viu, bem? Você pode ter suas mulherzinhas peladas, suas ceninhas aí de sexo explícito. Isso não é crime, tá? Ainda que seja moral, socialmente reprovado, mas isso não é crime, você pode ter. O que essa matéria está falando é sobre a intensidade com que as pessoas fazem uso de material pornográfico, óbvio, para se masturbar ou até mesmo para fazer sexo com o parceiro. Porque há efeito colateral. A pesquisa, divulgada na revista científica, não sei falar o nome, não, que em tradução livre significa comportamentos viciantes, foi feita com 121 mulheres cursando uma graduação universitária. O levantamento traz o dado de que 16% das mulheres assistem pornografia mensalmente, sendo que entre os homens a porcentagem é de 47%. Ainda assim, afirma, a possibilidade de se constituir um vício é igual para ambos os gêneros. Segundo o pesquisador, nossas descobertas mostram que o uso de pornografia pode resultar em mudanças comportamentais semelhantes ao que é observado com o vício em substâncias químicas. Que horror! Os vícios comportamentais podem ser tão prejudiciais quanto o vício em drogas, e a maioria dos vícios pode afetar humanos em todas as esferas da vida. Com o uso crescente de telefones celulares e internet e outros comportamentos comuns, é preciso desenvolver tratamentos para vícios comportamentais. O vício em pornografia, então, ele é tratado como um vício comportamental. Eu tive um namorado que era tão viciado não era necessariamente em pornografia, mas em sexo virtual, que ele praticamente não conseguia ereção ao vivo e a cores. Antes da gente namorar, ele ficou tanto tempo fazendo sexo virtual que o bagulhinho dele só subia, ele só tinha ereção na frente do computador. Ao vivo e a cores, não. Eu tive que terminar com essa merda desse homem, porque eu não vou ficar fazendo sexo virtual, não dou conta. Então, você imagina, então, alguém que só vê pornografia ou que vê muita pornografia. Não é raro. No consultório, eu sou especialista em orientação sexual e em disfunção erétil, com a hipnoterapia e a PNL. E é muito comum homens procurarem a terapia por problemas de ereção com a mulher no motel. Ele tem ereção se masturbando, ele tem ereção assistindo pornografia, ele tem ereção fazendo sexo virtual, mas ali com a mulher ele brocha. Isso com certeza, em muitas das vezes, é efeito colateral desse sexo mecânico que se faz, dessa masturbação mecânica que se faz quando se faz o sexo virtual ou quando o uso de material pornográfico é muito constante. Para a sexóloga Ana Canosa, colunista do Universa, que é esse canal de onde eu estou tirando a matéria, e uma das apresentadoras do podcast Sexoterapia,
que eu acabei de baixar para ouvir, deve ser muito interessante. Gente, sexo é um trem bom, não deve ser tabu, tem que ser falado, ouvido, estudado, pra gente não entrar nessas neuras. O estudo chama atenção ao quebrar o senso comum de que apenas homens consomem pornografia, ou o fazem com mais intensidade. Mas ainda podemos considerar questões de gênero que não têm respostas na ciência. É só agora que as mulheres estão tendo mais acesso, usando o recurso da pornografia para masturbação com mais frequência ou já usavam antes. Os homens estão mais habituados por terem tido uma iniciação sexual em contato com pornografia desde sempre. Então são respostas que a ciência ainda não traz. A pornografia ela tem prós e tem contras. Isso eu achei muito interessante. Entre os benefícios do consumo de material adulto, há o autoconhecimento. Toda sexóloga, gente, vai dizer isso pra gente, né? Se a mulher, uma coisa que procuram demais com a gente também em consultório, é mulher que não consegue ter orgasmo, homens que muitas vezes também não conseguem ter orgasmo. E no caso das mulheres, principalmente, os sexólogos recomendam a você se masturbar assistindo pornografia, conheça seu corpo, bota a mão na sua perereca, bota um espelho, olha para ela, porque o autoconhecimento favorece demais o tesão e, consequentemente, o orgasmo. Então, aqui está falando que um dos benefícios do consumo de material pornográfico é o autoconhecimento, uma vez que a pessoa vai descobrir seu corpo e o que lhe dá prazer, o estímulo à imaginação e a quebra de tabus. Por outro lado, pode comprometer a vida social e trazer problemas para se relacionar afetiva e sexualmente. Segundo especialistas, pode haver prejuízos à vida profissional e social e dificuldade ou resistência a estabelecer vínculos afetivos. Isso realmente eu conversava com um cara na internet que ele queria namorar à distância. Eu falei, não, à distância eu não namoro, eu não estou disponível e tal, até que ele foi assumir que ele estava num desses casos que eu citei. Ele não consegue satisfazer uma mulher na cama. Ele só consegue ter ereção na frente de uma tela de computador. Não há relacionamento afetivo que se mantenha nessas condições. Bom, a matéria então finaliza. Mudanças assim devem ser motivo de atenção, pois há um cenário de dependência. Relacionamentos demandam tempo e energia. Então, quem tem dificuldade de administrar frustrações comuns em qualquer relação vai preferir se satisfazer sozinho, alimentando o vício. Ou seja, a pessoa vai preferir manter a masturbação do que ir se desfazendo desse vício. E isso compromete tanto a sua saúde emocional quanto o estabelecimento de relações afetivas. Pornografia é ruim? Não, não é isso que está dizendo. Muito pelo contrário, pode ser benéfica em grande parte. Mas a constância, tanto da pornografia quanto do sexo virtual, pode trazer problemas na esfera afetiva e emocional da pessoa. Então, convém você ter seus limites, você não trocar relações pele a pele por uma tela de computador ou por sexo, por telefone, por exemplo, porque isso com muita frequência pode sim trazer problemas. Não pode morrer, não deixe que o ciúme ponha tudo a perder. A vida é tão curta e o nosso tempo bem menor. Aproveitando o tempo, a vida. Dona Magali está falando aqui sobre o caso das freiras, né? Quem estuda em colégio interno de irmãs, que é o caso dela, sabe o quanto as freiras são mesquinhas. Segundo ela, problemas de sexo até que não tinha, mas até o abacate que dava aos montes
no quintal lá de onde ela estudou, as alunas tinham que pagar pelos abacates. Por isso que ela viu Nossa Senhora. Minha mãe tem uma história que ela foi pro pomar roubar fruta. E aí fecharam o portão e não viram que elas estavam lá. E deu a hora do jantar, cadê ela? Ela mais 2 coleguinhas. Então elas combinaram de mentir que não viram o portão fechando para não levar as palmatórias ou então para não ficar sem janta, porque se distraíram porque tinham visto Nossa Senhora. E aí mentiram para as freiras ficavam naquela coisa assim, será que é mentira, será que é verdade? Porque minha mãe era muito mentirosa e elas sabiam. E no final das contas não puniram as meninas porque talvez elas tivessem visto realmente Nossa Senhora. Mas tudo por quê? Porque as freiras eram tão mesquinhas que as meninas tinham que comer as frutas do pomar escondido para não ter que pagar pela fruta que dava no pé do convento, gente. É de lascar, né? Muito obrigada para você que está conosco aqui na Rádio Web Feito em Casa, ou pelo site, ou pela live no Facebook. Sua audiência é muito importante e eu quero te oferecer então, nesse clima de anos 60, uma musiquinha deliciosa que ainda é cantada até hoje pelos jovens, mas eu vou passar agora a versão original, que é com Os Incríveis. Era um garoto que, como eu, gostava dos Beatles e dos Rolling Stones. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia 1000 garotas, sim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh Lady Jane, oh Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã brigar com Vietcong. Ta 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 ta. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Cabelos longos não usa mais, nem toca sua guitarra, e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. No peito coração não há, mais 2 medalhas, sim.
Você ouviu? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Na versão lá da época da minha mãe, Dona Magali, lá dos anos 60, com Os Incríveis. Coruja, o nome que eu dei àquele alguém que passa e nem sequer olha ninguém, pensando que é a dona. Momento terapia. Você agindo assim só vai sofrer. No momento terapia de hoje, nós vamos falar sobre mais um pressuposto da programação neurolinguística, que é o pressuposto que diz que se o que você está fazendo não está trazendo resultados, mude o jeito de fazer ou faça outra coisa. Antes de entrar no tema, deixa eu mandar um beijo aqui. Muita gente: Fabiana Bezerra, Ana Arnaud, Adma, Joana Dark, Araceli, Rose Palhares, Aparecida das Graças, Cida Almeida. Quem mais que eu não falei? Davidson, beijo Davidson. Egmar Barroso, beijo para você também. Luana Miranda, Michele Monteiro, Genira Milani. Muito obrigada pela audiência de vocês. A Rosângela tá aqui, muito boa, essa é da minha época. Da nossa, né, gatinha? Bom, com essa audiência maravilhosa e tantas mais que não deixam aqui sua passagem por nós, mas que a gente sabe que estão conosco, eu vou falar então sobre a questão de que quando a gente faz o que sempre fez, a gente vai ter sempre o que sempre tivemos. Sempre os mesmos resultados. Para alcançar algo novo, a gente tem que fazer algo novo. Repetir as mesmas atitudes de sempre só nos levará aos mesmos resultados. A mudança vem quando a gente altera as nossas atitudes. Meio óbvio, né? É certo, claro, que a gente não tem controle sobre o mundo. Mas a gente tem controle sobre como reagimos a esse mundo. E se sempre reagimos da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você distribui currículos constantemente e nunca consegue uma colocação, nunca consegue um emprego, você deveria voltar os olhos para si mesmo e repensar, replanejar como alcançar o que você está pretendendo. Ou colocar em prática um plano B e buscar outra coisa. Se você está procurando uma vaga específica e você nunca consegue, meu amor, comece a se qualificar para outra. Ou veja onde você está errando, para você repensar. Às vezes você está fazendo mal o seu currículo. Às vezes você não está conseguindo fazer uma boa entrevista de emprego. Então, bora se preparar melhor, ou não, a questão não é essa. Bora se qualificar para outra coisa. Você vai ficar quantos anos entregando currículo? A gente tem que pôr um limite nas coisas, né? O mercado é difícil? Claro que é. Mas tem gente que consegue. Por que você não consegue? Muda o foco. Replaneja o processo. O que não dá é para ficar eternamente no fracasso, culpando as condições desfavoráveis do país. Não, por favor. Quando você, por exemplo, está estudando para um concurso e não passa de jeito nenhum, você vai ficar estudando até quando? É preciso estabelecer um prazo que não é aleatório.
É baseado nas experiências de outras pessoas. E rever o seu plano quando esse prazo for ultrapassado, quando ele for atingido. Se o resultado não muda, se você nunca passa no concurso, você tem que mudar a forma como você está estudando, mudar o conteúdo que você está estudando, ou até desistir daquele concurso. Mudar de objetivo. Quem é que já não ouviu falar que pessoas flexíveis chegam mais longe? Essa é a questão. Não engessar seus objetivos. Ter flexibilidade. E se não der certo de novo, fazer outra mudança. E outra, e outra, e outra, e outra. Quando nós falamos sobre modelagem, há uns 2 ou 3 programas passados, nós falamos do processo criativo do Walt Disney. Ele usa 3 salas de reunião, usava, né? 3 salas de reunião com a equipe dele. A primeira sala era a sala do sonhador, onde você vai definir seus objetivos. A segunda sala é a sala do executor, onde você vai planejar passo a passo como alcançar aquele objetivo. E a terceira sala é a sala em que você avalia aquilo sendo colocado em prática. Tá dando certo? Não está? Não está dando certo. Volta para a sala do executor para rever o planejamento. E refazer tudo e botar em prática de novo e avaliar novamente, que é a sala do crítico. E quantas vezes forem necessários voltar para a sala do executor para ajustar seu planejamento, forem necessárias, assim será. Até que não, agora deu tudo certo. Então a gente vai para a sala do sonhador para sonhar além. E começa tudo de novo. É assim que as coisas acontecem para tudo na vida. É isso que nos impulsiona. É essa flexibilidade, é a capacidade de mudar o nosso comportamento para a gente conseguir o resultado que a gente quer. Flexibilidade é a essência do sucesso. É insano, é loucura fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Essa frase, inclusive, é atribuída ao Einstein, mas dizem que ele não falou isso não. Então, eu peguei ela para mim e estou falando aqui para vocês. É loucura fazer sempre as mesmas coisas e esperar sempre e esperar resultados diferentes. Se você sempre faz as coisas do mesmo jeito, você sempre vai ter os mesmos resultados. A pessoa vive reclamando de salário ruim, que não dá para as contas do mês, mas não faz nada para mudar isso, nada. Não estuda, não se qualifica para um trabalho melhor remunerado, não abre mão das horas de cerveja para ter uma segunda ocupação, mas não para de reclamar. As pessoas ficam presas em velhos hábitos, em sua zona de conforto, e não percebem o quanto isso as limita. Mas são mestres. Você chega num boteco, aquele bando de bebum, que o tempo que está bebendo podia estar produzindo algo de útil, ganhando um dinheirinho a mais ou estudando para ter um emprego melhor. Não. Eles estão com o cotovelo no balcão, tomando a cervejinha e reclamando do governo, reclamando da vida, reclamando da família. Né? Quem não conhece uma situação dessa? Mulher, o marido bebe demais, o filho não tem responsabilidade, a família sobrecarrega essa mulher, é a irmã que o casamento não vai bem e vive, não sai da casa da irmã, sobrecarrega ela emocionalmente com seus problemas. E ela está sempre esperando que os outros mudem.
Ela tá sempre reclamando que a irmã a sobrecarrega, que o filho não tem responsabilidade, que o marido bebe demais, que a vida de casado é muito ruim, blá, 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 blá. Mas não faz nada para mudar isso. Se ela não se importa com essa situação, tá de boa. Se não incomoda, tudo bem. Mas se incomoda, se o clima dentro de casa tá pesado, porque ela vive reclamando deles e eles reclamando dela, aí tem que fazer alguma coisa para mudar. Mas ninguém faz nada. Fica todo mundo esperança que caia do céu uma solução, que aconteça um milagre, que o homem pare de beber, ou então que o filho tome rumo na vida, ou que ela pare de reclamar e aceite essa situação. Isso não vai acontecer. Alguém tem que mudar. Ou ela aceitar de bom grado, ou então pular fora dessa situação. Mas não dá para você passar uma vida inteira reclamando que seu marido é isso ou aquilo e não fazer nada. Ficar num ambiente onde você não é feliz é a maior crueldade que você pode fazer para você mesmo. É crueldade. É muita falta de amor próprio. E eu não tô exagerando. A gente passa a vida esperando que o outro mude, que o mundo mude. Isso não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido nenhum. A gente precisa voltar os olhos para nós mesmos e nos perguntarmos o que temos que fazer para mudar essa situação que tanto está nos incomodando. É a gente que tem que mudar. Se aquilo não serve para você, se tá ruim daquele jeito, não fique enchendo o raio do saco pro outro mudar, não. Porque isso só vai gerar clima ruim. Arruma suas trouxas e vaza. Simples assim. Simples assim. Porque se tá te incomodando, alguma coisa tem que ser feita. Quando a gente volta os olhos para nós mesmos e a gente passa a entender que a mudança depende da gente, a gente consegue enxergar um plano de ação e focar naquilo que é necessário para a gente alcançar esse novo objetivo. E vai vencendo uma barreira de cada vez. Eu não tô falando para você pagar de porra louca e largar os filhos, largar todo mundo, vazar. Não. Tem alguns casos que sim. Você vai ter que simplesmente abrir a porta e sair. Se você estiver sofrendo violência, por exemplo, né? Mas em outros casos, dá para você planejar a mudança. Dá para você planejar tirá-lo de casa. Questão do concurso. Dá para você sentar, rever os planos. Não precisa pagar de maluco e rasgar os livros e parar de estudar. Não. Primeiro analisa. Da mesma forma a questão de desemprego, analisa. Mercado está difícil, mercado sempre teve difícil, mercado sempre vai estar difícil, tá, meu amor? Tá bom? Então agora senta e pensa. É igual concurso. Concurso sempre foi difícil, concurso sempre vai ser difícil. Marido que bebe, não vai mudar. E quando ele mudar, ele vai estar sequelado para você cuidar. Vocês nunca vão ter uma vida legal. Porque ou você vai estar aguentando injeção de saco de homem bêbado, ou você vai estar cuidando dessa desgraça. E você nunca vai poder aposentar, viajar e cuidar da sua vida. Então senta. Vamos replanejar aqui a vida. Estou distribuindo currículo. Não, eu até consigo, mas chega nas entrevistas de emprego, eu estou tomando bomba. Então vamos ver, de repente vale a pena analisar e onde é que você está errando nessas entrevistas. Tem tanto profissional qualificado que dá orientação para isso de graça no YouTube. Seu currículo está bem elaboradinho?
O último curso, Adriana, meu currículo tá perfeito, é bacana. Aí quando eu pego, o último curso que você fez na sua área foi há 20 anos atrás. Meu amor, você não vai conseguir. Então, ou você se atualiza, se prepara adequadamente para as entrevistas de emprego, ou então muda seu foco, vai fazer outra coisa. Estudando para concurso, idem. Passa numa etapa, não passa na outra. Então você está com algum problema na hora de responder as questões abertas, que normalmente é a segunda etapa de concurso. Então vamos replanejar isso. Onde você está pecando? Onde seu raciocínio está falhando? Adriana, eu nunca cai o que eu estudo. Então, você está errando ali. De repente, você não está pegando edital de concursos mais recentes para você ver que houve uma alteração ali na matéria. Você está pegando a legislação atualizada? Adriana, tô fazendo tudo isso. Então, para de estudar para concurso, caralho. Dê a si um prazo limite. Normalmente as pessoas que eu conheço levam de 3 a 5 anos para alcançar uma determinada vaga. E se em 5 anos não passou, ou ela para de estudar, ou ela passa a estudar para outra coisa. E tem que ser assim. Não dá para você viver com a perna pro alto, estudando. Conheço gente aí que já tá com 50 anos, nunca trabalhou na vida, tá estudando para concurso até hoje. Imagina. Sanguessuga, né? Sanguessuga da família. Tudo pode ser superado. O comodismo, o medo, a insegurança, os erros, porque vai ter erro. Mas erro, gente, erro é sempre um aprendizado para o próximo passo. Tudo na vida é assim. Difícil, quando a gente consegue acertar de cara, beleza. Mas a gente tem que estar preparado e saber que vai ter erro, vai acontecer. Mas o que eu falei? É sempre uma questão de voltar os olhos para si e ver onde errou. Aprender com aquele erro. O que não dá é para você ficar. Não consegue, não muda de comportamento, não muda de atitude. Tá infeliz e não busca felicidade. Como se tudo dependesse, seja questão de carreira, seja questão financeira, seja questão afetiva ou emocional, como se tudo dependesse do externo, do outro. Então você está sempre repetindo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos e responde que, pois é, meu filho não consegue, coitado do meu filho, tão bem qualificado, fez pós-graduação, mas não consegue emprego, porque o mercado tá tão ruim, né? Quando é que teve bom? Eu passo no concurso, mas tá tão difícil. Quando é que teve fácil? Meu casamento é tão ruim. E você tá fazendo o que nele? Por causa dos meninos. Então já não basta você ser infeliz. Você vai ensinar para seus filhos que uma relação é infeliz. É assim. Alô? Me ajuda aí, né, gente? Mude suas atitudes para que você tenha novos resultados. E nunca é tarde para mudar o rumo das coisas. Nunca. Não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira. Isso vai influenciar no planejamento, mas não vai impedir que a mudança ocorra e que você possa usufruir dela. O Amir Klink, aquele navegador, ele fala que um dia é preciso parar de sonhar e, de algum modo, partir.
pare de sonhar ou pare de reclamar. É tempo de agir. Ah, Adriana, mas eu tô agindo, mas eu não consigo. Então você tá agindo errado. Ou você tá mirando o alvo errado. Senta. Esfria a cabeça. Porque de cabeça quente também a gente não consegue ter clareza. E se for preciso conversar com as pessoas, converse. Faz parte. Mas pense. Replaneje. Faça um passo a passo. O problema, a gente não tem esse hábito de planejar as coisas. A gente faz o que dá na telha. Vou distribuir currículo. Faz um currículo e sai por aí distribuindo. Meu amor, como com tanta gente querendo as mesmas coisas que a gente quer, como vão tirar você ali da multidão? Seu currículo e a sua entrevista de emprego e a forma que você estuda para concurso tem que fazer com que achem você no palheiro. Você é a agulha no palheiro. Você é só mais um. E cabe a você ressaltar aquilo que você tem de destaque naquele âmbito, para que alguém, ao receber seu currículo ou fazer uma entrevista com você, ou na hora de você fazer uma prova, você mata a pau. Mas não, a gente é gado. A gente faz tudo como todo mundo faz. E como todo mundo, a gente reclama que o problema é o mercado, é o outro, é o mundo, é a vida. O que vai ser da sua vida daqui a alguns anos se você continuar fazendo o que faz hoje? Esse é o futuro que você deseja? Igualzinho ao seu presente? Se tem uma coisa que acaba, ou melhor, que acabou com alguns relacionamentos meus, é exatamente isso. A pessoa hoje está no empreguinho ganhando salário mínimo e ele tem 30 e tantos anos de idade. E pronto. Do emprego para casa, da casa para o boteco, do boteco para casa, da casa para o trabalho. E eu olho aquele homem que não tem nem 40 anos e falo, gente, essa desgraça com 60 anos vai estar desse mesmo jeito. Se aposentar com salário mínimo, ainda vai estar rindo de um canto da orelha ao outro. Eu mereço? Ah, não mereço não. 20, vamos supor que esse homem viva 70 anos. Vamos supor que ele esteja com 40. 30 anos na mesma rotina, no mesmo emprego, com o mesmo padrão de vida. E reclamando, com certeza que lhe faltam oportunidades. Mais 30 anos à frente. Da casa para o serviço, do serviço para casa, da casa para o boteco, do boteco para casa, da casa para o serviço. Ah, não dou conta não. Não dou conta não. Aí você chama para ir no restaurante, não tem dinheiro. Mas boteco de quinta quer frequentar, ainda quer dividir conta com você. Boteco de quinta. Mas o problema é o governo, né? Sabe como é que é? O PT destruiu o país, né? E o Bolsonaro também não tá fazendo nada. Só que quando você vai olhar a vida da pessoa, já tem 30 anos que tá na mesma merda. Mas a culpa nunca é da gente. Eu não dou conta. Muitos relacionamentos meus, eu terminei por não ver, eu sempre procurando uma perspectiva, porque, gente, eu não tô rica não, mas eu tô estudando, mas eu tô me divertindo,
mas eu tô tentando ver lá na frente. Eu não aguento essa mesmice, eu não consigo imaginar. Eu tô com 52 anos, que eu com 80 vou estar do mesmo jeito que eu tô hoje. Não, hoje não tá ruim não. Mas pode melhorar. Sempre pode. Sempre pode. E eu vou ficar com esses homens. Você vai ficar com esse homem beberrão. Não faz nada na vida para melhorar a condição de vida de vocês. Fica esperando os filhos formarem para ir ele aposentar com o salário mínimo que ele ganhou a vida inteira. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim. É loucura. Vou repetir. É insano fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Mude o que você está fazendo para você alcançar resultados diferentes. Todo mundo quer mudar de vida. Todo mundo. Mas são raros aqueles que estão dispostos a mudar a sua rotina. Todo mundo quer melhorar, mas tá todo mundo de braço cruzado, porque o mercado tá ruim, né, gente? Você sabe como é que tá a situação do país, né, menina? Tá difícil para todo mundo, né? Nossa, mas tem gente ganhando dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro em crise. E a gente tá de braço cruzado, passando fome, porque sabe como é que é, né? O país tá... As coisas estão difíceis nesse país. É isso. Todo mundo quer mudar de vida, mas ninguém faz nada para sair da rotina. Porque rotina traz segurança e acomodação. Saia da sua zona de conforto, meu amor. Vamos conversar sobre isso? Deixa seu recado no WhatsApp, que eu já vi que já chegou aqui mensaginhas, ou então no Facebook, que eu vou ler daqui a pouquinho. facebook.com/Rádio Web Feita em Casa 1, ou então pelo Zap 31 99947 8290. She could not leave a number, but I know who plays the call. My uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who phoned me here from Memphis, Tennessee. Mandar um beijo aqui para Ludmar, que entrou na nossa live. Beijo, Ludmar. Quem mais deixou um tchauzinho aqui pra gente? A Letícia. Beijos, Letícia. O que a Rosângela tá nos dizendo aqui? Amo esse seu jeito aberto de mostrar a realidade. Obrigada, Rosângela. Muito obrigada, sabe? A gente... Não que eu seja dona da verdade, não é isso. Mas uma vez eu vi uma pessoa dizendo que às vezes é bom a gente falar coisas que outras pessoas não falam. Que as pessoas não têm coragem de falar com a gente. Traz inimizade? Traz. Mas também traz muita amizade, traz muita coisa boa. Tanto pra gente quanto pro outro. Obrigada por reconhecer, viu, gata? Nós temos aqui as mensagens no WhatsApp sobre essa questão, sobre esse pressuposto que eu acabei de trazer, que é o que você está fazendo que não está trazendo resultados. Se isso está acontecendo, mude o jeito de fazer ou então faça outra coisa. E a Nice tá aqui perguntando como dar o primeiro passo. Nice, depende do caso, né? Claro, há casos e casos. Então, você não colocou aqui. Então, vamos pegar... Eu dei exemplo das situações mais corriqueiras, né? Então, seu casamento tá ruim. Como dar o primeiro passo?
Você já voltou os olhos para essa relação? Você já compreendeu? Você já conversou com ele? Já tentou mudar? Ou então tá bebendo demais? Não tá conseguindo mudar? Como dar os primeiros passos? Faça suas malas. Fala, olha, muito obrigada por tudo. Tô indo. É difícil emocionalmente, mas é muito mais simples do que você pensa. Eu estou exatamente tratando um rapaz que concluiu que o casamento dele não tá bom, mas ele não tem coragem de sair. Ele não tem coragem, Nice, de fazer como você tá falando. Não tem coragem de dar, como dar o primeiro passo. O que eu precisei instalar nele? Âncora. Você encontra no meu YouTube, Adriana Fernandes, exercício para ancorar. No caso dele, eu ancorei determinação e coragem. E ele me deu retorno ontem. Adriana, tá bem mais fácil assim. Então, se você não consegue dar o primeiro passo, você vai ter que procurar um terapeuta. A boa notícia é que muitas vezes nossos amigos são nossos terapeutas. Nossa família fazem o papel de nossos terapeutas. E aí, conversando, gente, é muito importante ter com quem conversar. Não é balela aquela coisa de que duas cabeças pensam melhor que uma. Converse, troque ideia, alguém vai te dar uma dica, ou alguém vai te estender a mão, vai te ajudar. O importante é ter essa formiguinha que esteja fazendo com que você queira dar o primeiro passo. Se você não sabe como, converse com uma amiga, converse com um familiar, ou então procure um terapeuta. Vai ficar bem mais fácil para você, além de fazer com que você enxergue qual é o passo a dar, vai tornar mais fácil com que você faça isso, tá bom? O Marco Antônio tá sempre aí com a gente, muito obrigada, Marco Antônio. Ele tá falando aqui, toda mudança dói. Dói, gente, e dói mesmo. Eu quis me separar, eu fui casada há muitos anos, eu amava meu marido quando eu separei, aquela relação não me fazia feliz, eu quis separar e ainda assim doeu muito. Mesmo quando a gente quer a mudança, dói, porque é uma ruptura com valores, com coisas que a gente achava que ia ser para a vida inteira, ou então com sonhos que a gente tinha muito apego. Por exemplo, se for o caso, eu quero ser piloto de avião, e você não consegue, e aí você precisa repensar e mudar de plano. Vai doer, afinal de contas era um sonho. Às vezes era o sonho da sua família, tem muita cobrança nesse sentido também. Então sim, Marco Antônio, toda mudança dói. Em alguns casos dói mais do que em outros, mas sabe aquela coisa da borboleta, quando ela vira, a lagarta vira borboleta, que ela está fazendo aquele esforço para sair do casulo? Essa dor nos fortalece, essa dor da mudança. Esse esforço para sair daquela situação nos fortalece. Então, não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo da dor. Tenha medo de ser infeliz. Tenha medo de passar mais 10, 20, 30 anos nessa situação de merda que a gente tá. É isso que a gente deve temer. Tá bom? Temos mais um recadinho aqui da... Perdi o recado, peraí. Recado... tá. Da Ana Clara. Ana Clara tá falando que concorda, mas que tem que planejar muito bem. Ana Clara, às vezes não. Às vezes é uma situação que você precisa sair de rompante. Quando dá para planejar, sim. É melhor quando a gente tem tempo, tem disposição e tem saúde emocional para planejar essa mudança. Para planejar essa saída da zona de conforto.
Mas quando não dá para planejar, meu amor, simplesmente saia. Nem sempre precisa planejar. O bom de planejar é que você consegue prever situações que vão te levar a não errar ou a cometer menos erros. Tudo bem. Planeje, vá no passo a passo ali, teste, volta, refaça, se for o caso, o plano. Mas tem hora que não vai dar para planejar e você não pode permanecer nessa zona de conforto porque você não sabe como planejar, porque você não tem como planejar. Movimente-se, movimente-se. Tenha atitude, mude esse comportamento, com ou sem planejamento. Não dá para ficar como está se você não está feliz nessa situação. Então, por exemplo, uma questão de estudo para concurso. Normalmente, tem o cônjuge ou tem a família ali dando um amparo. Beleza, senta, conversa, fala que você desistiu dos planos, que você agora precisa de mais X tempo, porque é importante essa delimitação de tempo para você testar o plano B. Planeje e põe em prática. Mas normalmente, situações de relacionamento, esse rapaz também que eu falei que eu estou tratando para separação, ele conseguiu planejar. Até por uma questão de maus tratos que a esposa estava fazendo com a criança. Então ele conseguiu planejar, fazer o passo a passo. Primeiro tirou a criança de casa, depois ele arrumou as coisas e aí ele comunicou. Outros casos, a pessoa simplesmente comunicou e foi. Então, cada caso é um caso. O que eu importo, como é que você chama? Ana Clara. O importante, Ana Clara, é que você saia da zona de conforto. Se der para você planejar bem, se não der, amém. Mundo do seu novo rapaz, o retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se... Ludimar aqui tá falando, só ouviu verdades. Obrigada, Ludimar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A plantinha foi ao hospital, mas ela não foi atendida. Por quê? A plantinha não foi atendida no hospital porque lá só tinha médico de plantão. O Noticiando se despede agradecendo sua companhia e participação. Me siga no Instagram, @AdriFernandesBH e no YouTube, Adriana Fernandes, onde você encontra mais dicas de hipnose e programação neurolinguística. E também aulas de direito para concursos públicos. Não se esqueça que também estou ao vivo toda segunda-feira às 20 horas com a turma do Quem Manda São Elas, um debate descontraído e bastante informativo sob a ótica feminina. Bom, te aguardo aqui na próxima semana. Continue prestigiando a programação da Rádio Web Feito em Casa, a rádio com a programação mais diversificada da web. Beijo apertado e abraço molhado. Bye, bye. Com paixão, only you pode fazer-me feliz. Only you. Rapaziada, aqui é Guilherme Laia e vai começar a partir de agora aqui na Rádio Web Feito em Casa o programa do Batora. Curte aí.
Atenção, senhoras e senhores, recebam Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!